Vamos falar sobre filmes? O filme que eu escolhi para falar hoje é o filme Os Banshees de Inisherin. Espero que eu esteja falando o nome corretamente, porque eu demorei um tempo para aprender a falar o nome desse filme. Curiosamente, desde que eu assisti o trailer desse filme, eu já tinha visto um filme com essa dupla, o Colin Farrell e o Brendan Gleeson, que é Na Mira do Chefe, muito bom, de humor bastante ácido, e inclusive com o mesmo diretor, que é o Martin McDonagh. Eu estava muito curiosa para saber como é que seria esse filme e basicamente ele conta a história de dois grandes amigos, o Patrick, interpretado pelo Colin Farrell, que está muito bem, e Colm, um pouco mais velho do que ele, interpretado pelo Brendan Gleeson. O que acontece, gente, na história dessas duas pessoas? Eles eram muito amigos, eles costumavam passar tarde juntos no pub da cidade. A cidade se passa numa ilha, a trama se passa numa ilha fictícia, Inisherin. Eles tinham o hábito, né, de estar juntos todos os dias. E um dia o Patrick vai procurar pelo Colm para que eles vão juntos ao pub e o Colm diz que não vai, que não está afim. E ele acaba indo sozinho. E aí, quando ele chega, a primeira coisa que o dono do bar pergunta para ele, mas, uai, cadê o Colm? Ele não vem. Vocês brigaram? Aí ele falou assim, não sei. E ele fica angustiado, porque ele fica tentando entender o que ele tinha feito para o Colm não querer mais e se encontrar com ele. Ele espera, tem expectativa de que no dia seguinte as coisas sejam diferentes. E ele descobre que o Colm quer sim ir para o pub, mas não quer ir com ele. E ele fica profundamente angustiado, né? Muito preocupado também, porque ele era tido como uma das pessoas mais ingênuas da ilha, era uma ilha pequena, pouquíssimos habitantes. Ele morava com a irmã, que nunca tinha se casado. A irmã dele era uma devoradora de livros, ela adorava ler. E tinha sonhos de sair daquele lugar, mas se sentia meio que presa, engessada ali, porque ela tinha por objetivo, né, fazer companhia e cuidar do irmão. E o irmão, muito angustiado, porque não estava entendendo porque que o amigo de repente não queria mais ser seu amigo, começa a insistir, até que o Colm fala para ele, olha, eu não gosto mais de você. Não quero. Mas por quê? Porque você é chato. Outro dia você ficou 2 horas conversando comigo sobre um assunto que não me interessava nem um pouco. Eu não quero mais, eu quero, a vida é curta, a vida acaba. Eu estou chegando ao final da minha vida e eu quero fazer alguma coisa interessante. O Colm, ele tocava violino e ele também compunha. E ele estava mais interessado em passar o tempo dele com pessoas que também tocavam. Ele queria ensinar, ele queria compartilhar. E é muito interessante porque quando a gente vê o filme, a primeira sensação que a gente tem, a gente fica profundamente angustiado, a gente fica penalizado com a situação do Patrick, que era uma pessoa boa, que era uma pessoa legal, que era um grande amigo, um amigo bastante fiel. Mas se a gente tem um olhar mais aprofundado, a gente fica pensando, as pessoas não têm o direito de mudar de ideia? As pessoas não têm o direito de vez em quando ser um pouco egoístas? Será que o Colm não tinha o direito de escolher com quem ele queria passar boa parte do tempo? E assim, o filme ele vai ficando tragicômico à medida que o Colm fica tão incomodado com a situação, porque assim, ele se preocupa com o Patrick. Ele só está cansado da mesmice, ele está cansado da rotina. Ele não quer ter um amigo com quem ele não possa compartilhar grandes coisas. E aí tem uma cena que o Patrick se envolve numa situação chata, e aí uma pessoa bate nele, o Colm vai lá, recolhe ele, coloca ele na carroça, vai andando com ele para casa. E quando ele percebe que no final das contas, né, o Colm começa a ficar emocionado e começa a chorar porque queria o retorno da amizade, aí ele perde a paciência e ele desce, porque ele tinha tomado uma decisão. E o Patrick não conseguia aceitar isso. A gente pode pensar isso, gente, em situações de escolhas, em situações de separações, em situações em que eu tenho claro, né, que eu não quero mais viver de uma determinada maneira, ou que eu quero fazer coisas diferentes, ou que eu mudei. E as pessoas que convivem comigo simplesmente não aceitam, não acreditam que eu possa ter mudado, que eu possa ter um desejo que seja diferente. E aí, numa atitude extremada, o Colm me diz, olha só, eu toco violino, eu preciso da minha mão esquerda para isso, mas eu estou falando tão sério que se você insistir, eu vou cortar um a um todos os dedos da minha mão. É uma atitude extremada de alguém que se vê desesperado no sentido de que ele quer ter o direito de fazer uma escolha. É um filme triste, é um filme profundo, é um filme... Eu confesso que quando eu, conhecendo a dupla do outro filme, eu achei que era um filme que tinha uma pegada de humor mais ácido, mas tinha um tom mais de comédia.
Não, é um filme muito triste, é um filme que gera muita angústia, porque a gente vê a decisão de um que gera uma angústia profunda no outro, porque ele não consegue entender que ele não fez absolutamente nada errado. A pessoa só está fazendo uma escolha diferente. E esse filme me lembrou muito o livro A Cabala, do Newton Bonder, quando ele fala, ele tem um capítulo dedicado ao direito a conviver com a má vontade. Nesse capítulo ele conta uma pequena história que eu queria compartilhar com vocês e que me lembrei automaticamente quando eu vi o filme. Ele conta a seguinte história. Certa vez, um homem iniciou a construção de um muro em frente à janela do seu vizinho. O vizinho protestou: "Você está bloqueando a luminosidade da minha casa." Este respondeu: "Vou fechar então sua janela e abrir outra para você acima do nível do meu muro." "Não", disse o vizinho, "você vai estragar a minha parede se fizer isso." "Neste caso", disse o homem, "vou demolir sua parede e reconstruí-la com uma janela acima do nível do meu muro." "Não, de maneira alguma", revidou o vizinho rapidamente. "Uma única parede nova numa casa antiga não vai ficar muito firme." "Neste caso", disse o homem, "deixe-me demolir toda a casa e irei reconstruí-la com janelas acima do nível do meu muro." "E onde é que irei morar durante o tempo da construção?", disse o vizinho pensativo. "Eu alugo uma casa para você durante esse período", disse o homem. "Ah, não, eu não quero me dar ao trabalho", suspirou o vizinho. Quando a gente lê essa história, normalmente a gente pensa: nossa, mas que cara chato, o outro vai arrumar tudo para ele. Mas ele não quer mudar a janela dele de lugar, ele não quer morar num outro lugar enquanto o muro está sendo construído. O vizinho não tem nenhuma obrigação de se dar ao trabalho, diz Newton Bonder. Perceber isso é fundamental, porque nos permite visualizar a situação do ponto de vista do outro. E do seu ângulo, o que era má vontade parece ser uma vontade imposta. Então o filme, de certa forma, nos traz essa perspectiva. Será que a gente não pode tentar enxergar a situação do ponto de vista do outro? O outro não quer mais. Isso me dói, isso me angustia, isso me fere a alma. Mas talvez eu precise reconhecer o direito dele de fazer algumas mudanças em sua vida. A minha dica de hoje é o filme Os Banshees, de Ayn Rand.